Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo eu vou comentar sobre o primeiro trimestre de 2025 da Petrobras. Já adianto que foi excelente, entretanto, eu vou apresentar uma visão aqui um pouco na contramão de tudo que se está falando no mercado aí. Não quero ser pessimista, muito pelo contrário. Simplesmente vamos refletir sobre o fato de será que a Petrobras é para qualquer um? Será que é para você? Vamos em frente. Falando rapidamente aqui, dando uma pincelada básica sobre os grandes destaques aí desse primeiro trimestre, a gente pode ver aqui que o FPSO Almirante Tamandaré, né, entrou em produção, então ele tem potencial para produzir diariamente até 225 mil barris por dia, né, muito legal isso, né, e processar também 12 milhões de metros cúbicos de gás. A Petrobras teve um aumento na produção de óleo e gás, né, natural, alcançou 2,77 milhões, né, o que corresponde a um aumento de 5,4% em relação ao trimestre anterior. Tem a chegada aí do FPSO Mero, que vai aumentar mais ainda a produtividade, né? Descobertas, né, confirmação de novas descobertas aí na Bacia de Campos, né, e na Bacia de Santos, isso é muito importante, mais descobertas, futuramente mais faturamento com mais extração. A Petrobras fechou um contrato, né, com uma estatal indiana, Bharat Petroleum Corporation, né? Isso vai permitir uma exportação de até 6 milhões de barris de petróleo por ano a partir desse ano. E também concluiu, né, a obra da revamp do trem 1 da RNEST, elevando a capacidade de processamento da refinaria de 115 mil barris por dia para 130 mil barris por dia. Muito importante também, obviamente a gente já sabe que a Petrobras extrai o petróleo bruto e refina muito, uma parte muito grande disso, ela manda para fora para refinar. Então, quanto mais ela conseguir refinar aqui dentro, melhor. Falando da parte que o investidor em geral mais gosta, e muitas vezes olha de modo isolado, né, os dividendos. Somente nesse primeiro trimestre de 2025, a Petrobras vai distribuir 11,7 bi de reais, né? Isso vai ser o equivalente a 91 centavos por ação. Data base aí, a data com dia 2/6. Primeira parcela paga dia 20/8, segunda parcela 22/9. Só reforçando, né, a política de dividendos da Petrobras, ela é o seguinte, a remuneração é baseada em 45% do fluxo de caixa livre, tá? Então vamos lá, começar a nadar um pouquinho na contramão do que o mercado em euforia está dizendo sobre a Petrobras aí. Mais uma vez, não é uma visão pessimista, é simplesmente uma reflexão para você, tá? Vamos analisar aqui os últimos 10 anos de dividendos da Petrobras. Olhando os últimos 5 anos, maravilhoso, né? Inclusive a média do dividend yield está na casa dos quase 26% aqui, e o dividend yield atual na casa dos 17,88%. Agora, se a gente olhar nos 10 últimos anos, e não apenas nos 5, você vai perceber que em muitos anos ela não pagou, né, dividendos, 2015, 2016, 2017, 18 e 19 praticamente não pagou também dividendos mínimos aqui, 2020 todo mundo sabe o que aconteceu no mundo inteiro. E por que eu estou te mostrando isso, né? Mais uma vez batendo na tecla, Petrobras, a matéria-prima é petróleo, petróleo é commodity, e commodities vivem em ciclos de alta e de baixa, né? E esse gráfico da cotação aqui mostra isso, né? Olha só, aqui em maio de 2020, né, há 5 anos atrás, o preço da ação da Petrobras estava na casa dos 5,70, quase R$ 6. E olha só como mudou isso nos últimos 5 anos positivamente. E você, num primeiro momento, olha para isso e diz, puxa, notícia boa, maravilha, né? Nos últimos 5 anos a ação se valorizou muito, os dividendos são crescentes, mas puxando nos últimos 10 anos, falando apenas da Petrobras, independente de petróleo externo, falando só da Petrobras, ela passou aqui pelo menos por 2 crises, tá? A crise da Lava Jato, a questão do governo, corrupção, enfim, que você já sabe, em 2016, e também teve uma greve dos caminhoneiros aqui no Brasil em 2018, se você não lembra, né, por conta de pressão política, de preço de diesel, houve uma troca de CEO ali, enfim, tudo isso gerou uma instabilidade grande no preço das ações naquele momento. Falando agora de um modo mais amplo, né, da commodity petróleo, puxando aí em um histórico de menos de 20 anos, se você lembrar, em 2008 houve aquela crise financeira global, né, e o petróleo estava na casa de $147 o barril, ele saiu e veio para cá mais ou menos, na casa dos $30, tá? Já ali em 2014, teve a explosão da produção do petróleo de xisto, né, ou seja, teve um excesso gigantesco de oferta. E aí a OPEP, né, que foi liderada pela Arábia Saudita, decidiu não cortar a produção de petróleo, né, para tentar manter o mercado, pressionar os produtores americanos. O que aconteceu? O barril nessa época estava na casa de $115, caiu para mais ou menos aqui $27. 2020 todo mundo sabe o que aconteceu, infelizmente, né, a pandemia
afetou o mundo inteiro e pela primeira vez, né, na história, o petróleo foi negociado a valor negativo, a menos 37 dólares o barril. Em 2022, né, até os dias atuais, né, a gente viu essa instabilidade dessa guerra Ucrânia e Rússia, aí, nessa época o barril chegou na casa de 120 dólares, e a gente vive atualmente aí uma iminência, né, de uma crise mundial por conta desses conflitos Estados Unidos, China e tudo mais. E por que eu estou dizendo tudo isso, né, antes de dar uma pincelada sobre os resultados que foram ótimos nesse primeiro trimestre, como eu já falei e reforço? Porque a questão de commodity, ela é real, né? Ela sempre vai estar espreita, principalmente no caso de uma empresa como a Petrobras, que além de depender do petróleo, né, a matéria-prima é o petróleo, uma commodity, ela também tem um risco de estatal muito grande, né, um risco político muito grande. Aí você apenas olha a foto do momento que você assiste esse vídeo, vê aqui a cotação na casa dos R$ 32, vê que nos últimos 10 anos ela te deu um retorno aí de mais de 700%, ou seja, você dividisse aqui, seria um retorno médio de 75% ao ano, mais ou menos, algo absurdo. Aí você olha com um pouquinho mais de cuidado, né, sobre alguns indicadores importantes aqui, como preço sobre lucro, e vê que no valor atual aqui ela está abaixo da média, já que a média da Petrobras é de 13,6 e hoje está sendo negociada a 8,48, no momento que eu gravo esse vídeo. Dá uma olhada no preço de valor patrimonial, vê que está abaixo da média também, porque hoje está sendo negociada praticamente a 1, né, que é o que ela de fato vale, a média da empresa é 1,09, a média do setor é 1 aqui também. Os últimos 10 anos, a partir da data que eu gravo esse vídeo, praticamente sucesso, valorização da ação, dividendos exponenciais, né? Agora, se você tivesse comprado aqui e nos 10 anos subsequentes a ação tivesse vindo para cá, você teria estômago para isso? Esse é o ponto, né? Um investidor mais cascudo, um investidor que pensa no longo prazo, que tem bastante tempo de bolsa, muito provavelmente observou esse ponto aqui como um ponto maravilhoso de entrada. Você imagina qual o dividend yield do investidor que comprou a R$ 4, já que o atual, trabalhado nesses preços de R$ 30, está na casa dos quase 18%. Então quem comprou ali a R$ 4, certamente já recuperou o lucro várias vezes, já recuperou o investimento, perdão, várias e várias vezes, e não sai da ação da Petrobras nunca mais. Porém, dificilmente um investidor iniciante ele conseguiria comprar uma empresa e vê-la desvalorizar ou então andar de lado por muito tempo. Então, empresas que trabalham basicamente com commodity, como é o caso da Vale, o caso da Petrobras, ainda mais a Petrobras que tem risco político, além do risco de commodity, exige um pouco mais de casca, na minha opinião, tá? Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, os vídeos aqui são diários, deixa algum comentário, dúvida, sugestão, ou até mesmo crítica aqui para dar uma força pra gente. No final das contas, a reflexão que eu proponho a você é, você teria estômago, né, vendo a Petrobras hoje negociada aqui na casa dos R$ 32 e de repente ela cair para 15, cair para 20, que seja, os dividendos caírem abaixo de 10%, que continuaria sendo excelente, baseado na média da bolsa, mas você teria estômago para isso? Por isso é necessário casca. Agora sim, me sinto mais à vontade para falar um pouquinho sobre os destaques desse primeiro trimestre de 2025, né? Crescimento no EBITDA aqui é de 8% em relação ao quarto trimestre para 10,7 bi de dólares. Lucro líquido, 4 bi de dólares, né? Sem eventos exclusivos recorrentes, né? Ou seja, cresceu 31% em relação ao último trimestre. Fluxo de caixa operacional cresceu 4% para 8,5 bi. E o fluxo de caixa livre é esse aqui que tem que prestar atenção para o recebimento dos dividendos, né? Cresceu para 4,5 bi de dólares. Então, traduzindo para real aqui, ó, esse fluxo de caixa livre foi de 26 bi de dólares, tirando 45% disso é o equivalente a 11,7 bi de reais que foi já aprovado para pagamento de dividendos, né? Ou seja, resultados excelentes. Aqui tem informações interessantes também, ó. A média do trimestre aqui, do preço do barril do petróleo, ficou na casa de R$ 75, né? E o câmbio na média de R$ 5,84. Isso ajudou a Petrobras, né? Porque o lucro subiu aqui bastante, de 3,1 bi do último TRI para 4 bi, isso sem considerar os eventos exclusivos. Ou seja, a questão cambial ajudou bastante a Petrobras. Falando da parte de investimentos, afinal de contas a empresa não pode parar, tem que estar sempre buscando evoluir. Olha aqui, ó, primeiro TRI de 2025 ela investiu bastante, né? 100% a mais em relação
ao último TRI de 2024 na questão de plataformas, 25% nessa parte aqui de avanços médios acumulados das plataformas, interligações de poços, mais 100%, e também na parte de perfurações e completações de novos poços, mais 13%. Esse slide aqui mostra de uma forma um pouco mais detalhada essa parte de investimentos, e olha que interessante, né? Alguns projetos a Petrobras tem uma parcela de 100%, em outros um pouco menos, né? Alguns aqui chegam na casa de quase 90%, mas enfim, esse é o investimento, e essa parte aqui corresponde ao número de barris de óleo por dia, após a finalização desses projetos. Então imagina quando tudo isso aqui estiver pronto, né, o quanto não vai aumentar no faturamento da Petrobras, no resultado. Então está investindo, isso é muito bom. A parte de dívida, que a gente nunca pode deixar passar, independente da empresa, né, também, percebe aqui que teve um aumento para 64 bi de dólares, mas foi muito por conta da entrada do FPSO Almirante Tamandaré, que também vai trazer mais resultado, né? Dívida líquida de 56 bi, teve um crescimento aqui, mas no final das contas, né, a dívida líquida sobre EBITDA está, no momento que eu gravo esse vídeo, em 1,86, está dentro dos planos da Petrobras, está bem controlada essa dívida. E vale a observação aqui também, se a gente avaliar esse gráfico aqui que mede a cotação versus o lucro, né, na data atual, que eu estou gravando esse vídeo, a cotação na faixa aí dos R$ 31,56 para R$ 32, né? Então perceba que a linha verde representa o lucro, né? E a linha marrom representa a cotação. Segundo esse gráfico, há um certo descasamento, né? Ou seja, na teoria, baseada mais uma vez nesse gráfico, né? A cotação está mais alta do que os lucros estão aparentando. Mais um ponto de atenção aí. Dito tudo isso, né? Eu considero a Petrobras uma empresa excelente, né? Inclusive é difícil de pontuar algo negativo nos resultados desse primeiro trimestre e puxando inclusive esses últimos 5 anos aí, quem comprou ali bem na baixa estourou, literalmente casou com a ação. A questão é, e eu reforço, né, mais uma vez uma recomendação de compra de venda de modo algum, é simplesmente uma proposta de reflexão para você. Pensa se você aguenta, né, uma queda nos resultados da Petrobras, caso você compre ela hoje, nesses resultados, imaginando que tudo vai permanecer do jeito que está, ou até mesmo que ela vai se valorizar muito, além do que ela já está valorizada hoje. Então, se você tiver casca para isso, pode ser uma opção interessante. Agora, se você é iniciante e precisa, né, ter aquela consistência de dividendos ali pingando na sua conta para você ver, sentir o gostinho daquela bola de neve crescendo, mesmo que inicie de modo pequenininho, tem outros setores muito mais atrativos para esse tipo de investidor, tá? Para aprender a investir, entender como funcionam as oscilações do mercado. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando sobre seguradoras, a parte de elétricas, bancos, tá? Enfim, mais uma vez faço o convite, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa algum comentário e um like. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.